Boa noite a todos. Você está feliz? Quantos estão felizes de estarem aqui? Aleluia. Diga para o seu irmão, que bom que você está aqui, meu querido. Que a graça dele possa nos tocar nesta noite, possa envolver a nossa alma, o nosso coração. Estão me vendo? Amém. Está conosco, fica de pé, Bispo Jaime César, lá da capital, aliás, da Imperatriz, Maranhão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem algum maranhense aqui? Olha só. Os maranhenses invadiram Palmas, né? Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos e celebrarmos o nome que é sobre todo nome. E estarei dando continuidade à ministração que nós tivemos domingo passado sobre o tema Rendidos à Graça. E nós ancoramos a nossa pregação no livro de Ezequiel, no capítulo 47, dos versículos 1 ao 12. Só que hoje a gente vai continuar a partir do versículo 5. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro do profeta Ezequiel. E a minha oração é que Deus possa falar conosco nesta noite. Alguém já disse que o domingo é a festa da redenção, é o dia em que o corpo se reúne, o espírito se renova e o coração se deleita em Deus. O domingo é o dia em que celebramos a vitória do Cordeiro, é o dia em que vislumbramos o novo céu e a nova terra. O domingo é o prelúdio da eternidade e que a glória dele possa tomar este ambiente, tomar este lugar. E que sejamos marcados nesta noite pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos, irmãos, domingo passado que o livro de Ezequiel retrata muito bem sobre o cativeiro na Babilônia. Ezequiel foi levado para a Babilônia depois de Daniel. 8 anos depois que Daniel foi levado, Ezequiel foi levado juntamente com outros cativos para a Babilônia. Foi a segunda investida do rei Nabucodonosor sobre Jerusalém. E na terceira investida, ele destruiu totalmente a cidade, queimou o templo e levou o restante do povo, ficando poucas pessoas na terra, principalmente os pobres da terra, ficaram em Jerusalém. E o profeta Jeremias também foi dos que ficaram, experimentaram o cativeiro, mas em Jerusalém. Tanto é que Jeremias escreve o livro Lamentações, que é literalmente o lamento, retratando a situação que ficou a cidade e principalmente o povo de Deus. Então Ezequiel foi escrito da Babilônia. O livro de Ezequiel tem várias simbologias para esse tempo, tem várias metáforas para esse tempo, onde o profeta descortina algumas profecias relacionadas a este tempo. E Ezequiel 47, Deus leva o profeta, ele estava na Babilônia, e Deus o leva em espírito a Jerusalém, e ele começa a observar algumas coisas sobre a cidade, o porquê do cativeiro. E aqui nesse contexto, Ezequiel é levado ao templo. Ali ele começa a ver o templo, e ele percebe que do altar do templo começava a fluir águas, e aquelas águas se transformaram num grande rio. E o anjo que estava acompanhando Ezequiel começa a dar algumas ordens para o profeta. Ele diz que aquele anjo mediu 1000 côvados, e ele entrou no rio, a água
tocou os seus tornozelos. Depois mais 1000, e as águas chegaram aos joelhos. Depois mais 1000, as águas chegaram na cintura. E depois mais 1000, e já era um rio que o profeta não conseguia atravessar. Versículo 5 do capítulo 47, é onde nós vamos continuar a nossa pregação nesta noite. Diz assim: mediu ainda outros 1000 côvados, equivalente a 500 metros mais ou menos. Mediu mais 1000 côvados, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham subido, tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Nós terminamos a pregação domingo passado justamente neste versículo, quando o profeta entra no rio. E ele então não consegue mais tocar os pés no chão. E ele é levado pelas águas. Ele é levado pelas águas. É o quarto nível que o cristão precisa estar. Nós já fizemos a aplicação dos 3 primeiros níveis. Nós já fizemos a aplicação domingo passado. E hoje eu quero fazer do quarto e último nível, que é este lugar que o profeta chegou. E ele diz que não podia atravessar. Rio que se devia passar a nado. Não se podia passar por aquele rio, por causa das águas que cresceram, que subiram. E é este lugar onde o cristão realmente que ama a Cristo deseja amá-lo muito mais. Este é o lugar que nós precisamos estar, o quarto nível. Infelizmente não são todos que conseguem chegar neste quarto nível onde o profeta chegou. É um lugar que todos nós deveríamos abandonar o pecado, renunciar a nós mesmos, para que pudéssemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Imagine você comigo, toda a igreja, todo o corpo de Cristo na terra, vivendo neste lugar, o lugar do sobrenatural, o lugar da contemplação, o lugar da vida, o lugar da vitória, o lugar cheio de Deus, cercado por cima, por baixo, à esquerda, à direita, adiante, na retaguarda, tudo cercado por Deus. É este o lugar onde a igreja, onde todos nós deveríamos estar. E é neste lugar que se encontram aqueles que verdadeiramente amam a Cristo acima de todas as coisas. É este o lugar onde aqueles que realmente foram feridos pelo Evangelho, eles abandonaram seus pecados e decidiram viver uma vida de renúncia, decidiram viver uma vida pautada, fundamentada, firmada, edificada sobre a palavra, sobre o próprio Cristo. É aquele que deixa tudo por causa de Jesus, amando Cristo acima de tudo. É aquele que não vive mais para os seus desejos, mas toda a sua busca, toda a sua vontade, toda a sua dependência, todo o seu anseio, todo o seu fascínio, toda a sua alegria, toda a sua afeição é em direção a Cristo, amando e comendo as santas Escrituras. Aliás, o apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimos, quando ele começa a ter algumas revelações, a Bíblia diz que um anjo vem e dá uma ordem para ele, entrega um livro para ele e diz: come o livro. A Bíblia é cheia de símbolos, de simbologias e metáforas que nós precisamos entender. A pergunta é:
Por que o anjo manda o apóstolo João comer o livro? Porque a gente vive não por aquilo que a gente lê, mas por aquilo que a gente come. Eu não sei se você já viu, tem um programa na TV que diz que o título é "Você é o que você come". Então, se João recebe uma ordem dizendo coma o livro, isso nos leva a repensar: será que nós, como cristãos, estamos comendo o livro que ele nos ordenou para que comêssemos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer elevar o teu nível em Deus? Comece a comer o livro. Rumine aquilo que está escrito aqui. Tenha uma vida de devoção, de busca, de clamor. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Não fique beliscando devocionais, mas entre profundamente na palavra de Deus. Sabe, querido, não há mais tempo de sermos crentes superficiais, crentes domingueiros, que recebem uma porção da palavra, vai embora e só volta no outro domingo. É tempo da gente se vestir realmente do Evangelho, buscar a Cristo. Como aquela frase que está na entrada, não é mais tempo de frequentar. Há uma grande distância entre frequentar a igreja e ser igreja. Já falamos, já dizemos, já várias vezes que igreja não é o lugar para se frequentar, é uma família de pertencimento. A gente não frequenta igreja, a gente se torna igreja. Então esse quarto nível é o lugar que nós precisamos estar. Tem um versículo que eu quero que você grave esse versículo esse ano, que é o tema profético de 2026, que é 2 Coríntios 3,18. Olha o que o apóstolo Paulo diz, grave esse versículo, risque na sua Bíblia, decore esse versículo. Portanto, todos nós, do qual o véu foi removido, podemos ver e refletir. Observe aqui dois verbos, ver e refletir. Somente consegue ser um reflexo de Cristo aquele que consegue contemplar a sua glória. A gente só consegue refletir a glória do Senhor se a gente conseguir ver a sua glória. Jesus diz: vocês são minhas testemunhas. Não existe testemunha que não viu. Testemunha é aquele que viu, aquele que experimentou. E o Senhor, que é o Espírito, nos transformará gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nós precisamos chegar no final do ano, irmãos, cheios de Cristo, cheios de Jesus, parecidos com Cristo. Quando o teu cônjuge, quando a tua esposa, quando o teu marido olhar para você, antes de ver você, vai ver Jesus na vida dele, vai ver Cristo na vida dele. Então este é o lugar, o quarto nível que o profeta é levado, é o lugar de contemplação, é o lugar da visitação de Deus, é onde nós somos transformados, é onde nós somos alcançados pela sua presença. E essa presença vai nos transformando gradativamente. A gente não pode ser meros religiosos. Hoje virou chiqueza, né? Falar que é evangélico. Não, querido, nós precisamos ser crentes raiz, transformados pela glória de Deus, renunciando o pecado, renunciando à vida da superficialidade e mergulhando nesse rio.
Nos versículos 6 e 7, continuemos em Ezequiel. Ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Preste bem atenção no que diz esse texto. O anjo traz o profeta de volta e pede que ele olhe. Você está vendo isso? O que está acontecendo? Aonde o rio está passando, a vida está brotando. A vida está brotando. Veja isso. Olha o tanto de árvore que nasceu no deserto. Veja as árvores que estão nascendo. Quando estamos neste ambiente, neste lugar, a nossa visão muda. A gente começa a ver a beleza de Cristo, a vida de Cristo brotando. Aquilo que era maldição, aquilo que era dor, aquilo que é fracasso, começa a haver uma transformação. Há resultado, a vida brota, a morte vai embora, a perspectiva muda, as ideias mudam, a visão da vida e dos relacionamentos mudam. A gente começa a ver a glória de Deus, mas a gente começa a nos ver também. É onde nós olhamos para nós, para a nossa fragilidade, e olhamos para a majestade de Deus, para a glória de Deus, e fazemos um paralelo que necessitamos tanto e urgentemente da graça de Deus. Porque para estar neste lugar, é necessário se render a esse convite, é necessário se render a este chamado, é necessário se render a essa manifestação que surge à nossa frente. É onde nós olhamos para a cruz, olhamos para a obra da cruz e começamos a ver em nós que em nós também precisa haver mudanças. Você já olhou para dentro de si? Você já olhou? Você já parou e já fez perguntas acerca de você mesmo? Chegar diante do espelho e olhar nos teus olhos e perguntar: o que eu preciso mudar? Aliás, pergunte para sua esposa. Peça ela para fazer uma avaliação. E se ela for sincera, ela vai falar coisas que você não quer ouvir. Mas só que a gente que é marido, a gente tem medo de fazer essas perguntas. Porque a nossa esposa, ela vai ser sincera na resposta. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do nosso ser cristão. Será que realmente estamos alcançando as nossas expectativas como cristãos? Será que estamos sendo parecidos com Cristo? Eu falei domingo passado sobre Mahatma Gandhi, que ele diz assim: eu gosto do Cristo dos cristãos, mas não gosto dos cristãos do Cristo. Olha só que paradoxo. Eu gosto do Cristo dos cristãos, mas não gosto dos cristãos do Cristo, porque eles não se parecem com Cristo. Será que eu e você nos parecemos com Cristo? Eu não estou falando aqui nesse ambiente, mas estou falando em casa, no trânsito. Quando você está no trânsito e começa uma discussão boba com a sua esposa. Quantos já passaram por isso? Ninguém, né? Só eu. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu estava descendo para a igreja, era na outra sede. Do nada eu comecei a brigar com Marilza. Aliás, ela é comigo, né? Que eu não brigo com ela. E eu ia pregar, irmãos. Do nada. Irmãos, como nós somos carnais. Como nós somos carentes dessa graça.
E todos nós sabemos que graça é o favor imerecido, a gente não merece, mas Deus nos alcançou pela graça, por isso nós estamos aqui. Graça é o presente merecido, eu não merecia, mas Ele me deu. Eu sempre falo que as colunas do Evangelho são graça e misericórdia. Graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. Então, são os dois balizadores da nossa caminhada. Graça e misericórdia. E o profeta Jeremias diz que graça às misericórdias do Senhor, que não somos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Voltemos para o texto. Neste lugar é onde o crente verdadeiro, o crente que ama a Cristo, ele odeia o pecado. E o seu coração deseja odiá-lo cada vez mais. E ele se entristece por ainda amá-lo. Este lugar é o lugar que, quanto mais eu sou tomado por essa graça, mais eu anseio por Deus. É onde esse meu anseio, a cada dia, é mais forte, é maior. É onde eu rendo a minha própria alma a um anseio cada vez maior, todo dia, por Deus. É onde eu preciso deixar que o meu coração seja tomado por essa afeição, por esse prazer. Sabe, vir para a igreja é um prazer. Estar aqui com os irmãos é um prazer. Vir na oração da madrugada é prazeroso. Abrir a Bíblia da minha casa e ler a palavra de Deus é prazeroso. Vir domingo pela manhã para a sala de ensino é prazeroso. Porque a gente sempre prioriza aquilo que amamos. Esse é o lugar, o quarto nível. É o lugar onde o meu coração já foi tomado. Não é uma partida de futebol que vai me impedir de vir para a igreja. Não é a final de um campeonato e o meu time está lá, sabe, quase para ser campeão. Mas isso está em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Mas o primeiro lugar é Cristo, é Deus. É onde vir para o culto é prioridade. Eu já disse aqui que quando vir para a igreja, vir para o culto se torna opção. Nossos filhos vão ver a igreja como desnecessária. No momento que o pai faz do culto uma opção, os filhos vão vê-la desnecessária. Sabe, querido, um culto pode mudar a nossa história. A minha vida foi transformada num culto, numa reunião. Poucas pessoas, mas naquele dia a graça de Cristo me encontrou. Um lugar, um ambiente profético como esse pode mudar a sua história para sempre. Entendendo que eu preciso estar nesse nível. Versículos 8 e 10 do capítulo 47 diz: então ele me disse, o anjo disse para o profeta: estas águas saem para a região oriental e descem à campina, ao deserto, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Observe aqui algumas palavras. O texto está dizendo que estas águas entrarão no Mar Morto. Essa graça tocará em lugares mortos, em corações mortos.
Um homem que não conhece a Deus, um homem que não tem relacionamento com Deus, um homem que não foi tocado pela graça de Deus, ele está morto. Ele está morto. E o profeta diz que esse rio, ele entra no Mar Morto. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, 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 vida. Ele nos deu vida. Então a primeira coisa que esse rio faz é trazer vida onde há morte. Observe, ele fala que muitíssimo peixe. É claro que quando você olha para a Bíblia, nós podemos aplicar isso. Porque Jesus disse aos discípulos que eles fariam pescadores de homens. Então nós podemos aplicar isso aqui. Muita gente, uma multidão que precisa ser salva, alcançada pelo Evangelho. Preste bem atenção no que diz aqui. Haverá pescadores. A primeira coisa então que Deus faz é nos alcançar. E essa transformação de Deus nas nossas vidas nos leva a um propósito. Você não está aqui apenas para ser um crente, participar de um culto e ir para casa e está tudo bem. Não, querido, Deus te chamou para algo maior. O nosso tema 2026 é contemplação e missão. Não existe contemplação sem o propósito missional. A missionalidade da igreja, ela começa a partir de nós. Na segunda-feira, no trabalho, quando você sai de casa, você está em missão. Você está em missão porque você pode encontrar pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam ser encontradas pelo Senhor. Eu sempre gosto de mencionar Spurgeon, Charles Adam Spurgeon. Ele disse que se você não sente desejo de levar ninguém para o céu, muito provavelmente você não está indo para lá. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Então nós precisamos entender que essa contemplação tende a nos levar a uma missão. Você está aqui esta noite, amanhã, pela manhã, no seu trabalho, você está em missão. Não importa o que você esteja fazendo, mas saiba que você carrega algo precioso. Você carrega a presença de Cristo. E a nossa vida precisa levar outras a Cristo. Talvez você foi o primeiro da sua casa, como eu fui o primeiro da minha casa. Eu fui o primeiro da minha casa. Aqui tem a minha irmã, parte da família está aqui, está ali uns 30 quase, um pouco ali, né? Mas o primeiro da minha casa fui eu, querido. E Deus quer te usar para salvar a tua família, para ser uma voz dentro da tua casa, para anunciar o Evangelho, que eles vejam Cristo na tua vida, que eles vejam Cristo no teu comportamento, que eles vejam Cristo no teu testemunho, nas tuas palavras. Você lembra quando o apóstolo Pedro escreve à igreja, 1 Pedro ou 2 Pedro 2,9, não precisa abrir, mas diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos são esse povo? Diga amém. Essa palavra, o apóstolo Pedro pega lá de Êxodo, quando essa palavra foi dita para Israel: vocês são uma nação santa, a raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro então pega esta palavra e traz para a igreja dizendo: vós, porém, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não para por aí, queridos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito de Deus na tua vida.
Você é propriedade de Deus, não porque você é bonitinho, não porque você é especial, não. É porque é um propósito de Deus para a tua vida. Você não pode se contentar apenas a vir num culto. Nós precisamos de pessoas para servir. Enquanto você está sentado, tem mais de 60 irmãos trabalhando para que esse culto aconteça. Tem pessoas cuidando dos nossos filhos. Tem pessoas cuidando dos nossos carros lá fora. Tem pessoas ali no pátio. Tem irmãos ali atrás da igreja vigiando para se o menino escapulir, ele está lá. Tem 60 irmãos servindo. Sabe por quê? Porque ama Cristo. Tem irmãos nesse momento que estão nos cantos da igreja orando por você. Sabe, nós não estamos aqui, igreja não é um clube social. Igreja é um lugar da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a transformação. Então nós precisamos entender essa palavra, querido. Agora, o versículo 11 diz assim que os charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Sabe o que é triste neste capítulo? É que tem esse versículo aqui. E por muito tempo eu não entendia o que é isso. Por que que os charcos e pântanos, os lugares de lama, os lugares, o lamaçal, serão deixados de lado? Eu estava conversando com o bispo Jaime, eu disse para ele, eu nunca prego algo que meus irmãos mais antigos já não falaram. Quando eu vi esse versículo algum tempo atrás, eu fui pesquisar o que meus irmãos mais antigos, o que os pais da igreja falaram sobre esse versículo. Por que charcos e pântanos, os lamaçais foram deixados de lado? Não foram alcançados pelo rio. E a maioria dos pais da igreja, dos puritanos, dos reformados, eles falaram a mesma coisa. Que infelizmente existem pessoas que não se rendem a esta graça e serão deixados de lado. Por não se submeterem, por não renunciarem o pecado, por amarem o pecado acima de todas as coisas, rejeitaram a graça. Pessoas que não se comprometeram com o Evangelho. Sabe, o homem não será condenado porque pecou. Ele será condenado porque rejeitou a graça. Isso é muito sério. Porque rejeitou, não quis. Como aquele jovem rico, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem baixa a sua cabeça e vai embora. E a Bíblia nunca mais fala acerca daquele jovem. Ele preferiu amar a riqueza, ele preferiu amar os seus bens, do que amar a Cristo. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Há um desejo de pecar no meu coração. Sim, por isso que o Evangelho é de renúncia. Por isso que o Evangelho, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O Evangelho não é diluído. O Evangelho não é maquiado, não, querido. O Evangelho é de confronto. Você lembra que a primeira mensagem de João Batista é: o machado está na raiz. Se a árvore não produzir bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Veio Jesus depois pregando a mesma mensagem: arrependimento, arrependei-vos.
Vieram depois os discípulos, os apóstolos, a mensagem foi a mesma: arrependei-vos, porque não tem como entrar no reino carregando bagagens do pecado. A porta continua estreita. O que Jesus diz em Mateus 7? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Senhor, mas a gente estava na tua presença, expulsamos demônios, curamos enfermos. Não vos conheço. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Por isso que tem muita gente por aí fazendo a obra, expulsando o demônio, profetizando, mas uma vida toda errada. Para esse, Jesus diz: não vos conheço. Amaram mais o pecado, amaram mais a iniquidade. Enquanto a gente viver nessa terra, enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos guerrear contra a nossa carne, irmãos. Renúncia. Abandonar o pecado. Abandonar a vida de pecado. Renunciar o pecado. Precisamos que esta palavra, que o Evangelho fira o nosso coração. Guerrear contra nossos desejos malignos, depravados, pecaminosos. É fugir do pecado. Não se vence o pecado enfrentando. É fazer como Jó: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela. A gente vive num mundo tão difícil, irmãos. O pecado jaz à porta. Gênesis diz: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gálatas capítulo 5 diz que a guerra entre carne e espírito, ela é diária. Ou a gente busca Deus e é renovado pelo Espírito, ou o pecado nos vence. Não existe meio termo. Enquanto estivermos aqui na terra, a fé cristã é para ser fortalecida e alimentada, esmurrando o corpo, fortalecendo na palavra, fortalecendo na comunhão. A gente não pode servir a Deus amando o pecado. A gente não pode dizer que é filho de Deus, que é crente, que é evangélico, mas a nossa maneira de vestir, de nos portar, não condiz com a santidade. Você sabe qual é a beleza de Cristo? A beleza de Cristo é a santidade que é revelada. É aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É onde a palavra está acessível. A transformação está latente, está visível. É este lugar, o quarto nível. Versículo 12: junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não murchará, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Observe Apocalipse capítulo 22, 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Querido, será que o Evangelho já alcançou o seu coração? Será que você já experimentou dessa graça? O que me chama a atenção, quando se encerra essa visão do profeta, quando ele diz: junto ao rio, as ribanceiras, dos dois lados,
toda sorte de árvore está brotando, está nascendo. E elas não só nascem, elas não só crescem, mas a sua folha não murcha, não falta fruto. Nos seus meses, novos frutos irão aparecer, porque as águas saem do santuário. A vida de Deus para você. A vida de Deus para você. E o que me chama a atenção nesses 2 últimos versículos que nós lemos, é que esta árvore, ela simboliza justamente a obra de Cristo, a vitória de Cristo no Calvário. Este rio, o que é senão a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no meio da igreja, curando, restaurando, libertando. E Apocalipse é como linkado a Ezequiel, trazendo o mesmo significado, fazendo a mesma menção do rio. Agora, só que Apocalipse já traz a eternidade, dizendo que nas ruas, na praça, há uma beleza, há um rio, há uma árvore, a presença do Cordeiro. E ele diz, não haverá, se você voltar um pouquinho ou continuar, você vai ver que neste lugar, a cura do pecado, a cura da dor, a cura da infidelidade, a cura da angústia, da tristeza. E esse texto está nos dizendo que as primeiras coisas passaram. E a gente pode hoje experimentar a eternidade, se a gente estiver neste rio, se recebermos e entrarmos nessa presença, nos rendermos a essa presença, sermos tomados por essa presença, nós podemos sim ser participantes hoje, aqui na terra, já experimentando o prelúdio da eternidade, as alegrias da eternidade, as nuances da eternidade, já podemos experimentar. Eu sempre gosto de falar, e eu oro para que isso esteja sempre na minha vida, porque aqueles que têm a certeza da sua eternidade com Cristo, queridos, não há mais temor no seu coração, a tristeza é banida, as preocupações são tiradas. Pastor, mas o mundo está de ponta cabeça, a cada dia que passa as coisas estão ficando piores, e vai ficar pior ainda. Mas se eu estou em Cristo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu tenho paz no coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Ainda que os montes tremam, ainda que o mar se agite, ainda que as nações se enfureçam, há um rio cujas correntes refrigeram, alcançam a cidade de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus. Há um rio que cura, há um rio que sara, há um rio que liberta, há um rio que transforma, há uma vida que flui do trono de graça e misericórdia. Nós não podemos deixar que as preocupações da vida, que o medo do amanhã nos roube a paz de hoje. Porque as preocupações apenas vão tirar a paz. Mas quando a gente descansa em Deus, quando há um descanso, quando há uma paz interior, quando há certeza da vida eterna, quando há alegria, não por causa do ambiente, mas por causa da presença. Tem uma canção, não sei se é da harpa ou do cantor cristão, que o autor, eu já contei essa história aqui, ele diz que compôs esse hino, não foi quando tudo estava bem, não foi quando tudo estava às maravilhas, mas quando suas 4 filhas morreram no naufrágio. E ele diz quando estava indo para encontrar
com o que sobrou da sua família, que foi a sua esposa, Deus lhe deu aquela canção, aquele hino: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sabe, querido, quem tem a certeza, quem é envolvido por essa graça, quem é envolvido por esse rio, ele descansa, porque agora não é acerca dele, é acerca das águas, da presença que o carrega, da presença que o cura, que o vivifica, que o transforma. Eu termino com esta frase: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais de Deus você tem, quanto mais de Deus você carrega, menos esse mundo pode te tocar. Nós não podemos nos contentar com aquilo que já alcançamos em Deus. Nós não podemos nos contentar. Quando os irmãos estavam cantando essa canção, volta ao primeiro amor, eu estava ali na minha cadeira, e me veio algo tão forte no coração. Quantos irmãos, quantas pessoas perderam o primeiro amor, já não estão mais com aquele prazer de servir a Deus, já não tem mais aquela alegria, já não tem mais o prazer, a chama foi apagada. Eu gostaria de fazer oração por esses irmãos, para aqueles que apagaram a chama, aqueles que perderam a alegria de servir a Deus. Não era para perder, mas na caminhada, no decorrer da caminhada, perderam a alegria. Se você quiser receber esta oração, vem aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Eu creio que hoje é a noite que o Senhor vai renovar o seu primeiro amor. Senhor, formoso és, sua face eu quero. Se alguém sente de fazer esta oração, de falar: Senhor, me renova nesta noite, me toca nesta noite, sai do teu lugar, sai do teu lugar sem pressa para voltar, e fale com Ele. Eu gostaria que você viesse à frente e começasse a orar, começasse a buscar esse renovo na tua vida. A gente não pode ser crente de eventos em eventos, de programação em programação, não. Nós precisamos ter uma vida rendida, nós precisamos ter uma vida entregue diariamente aos pés da cruz. Se tiver alguém, sai do teu lugar. Eu gostaria, eu e os pastores, nós vamos orar com você, para que o Espírito Santo te toque, para que a presença dEle te invada, para que a unção dEle se renove sobre você. Hoje é a noite do renovo, hoje é a noite que o Espírito Santo vai vivificar a tua fé, o teu coração, vai tocar o teu coração. Então sai do teu lugar e vem à frente. Aleluia. Toda a igreja adore, 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 adore. Aleluia. Senhor, Senhor formoso. Você que já veio, mesmo que você recebeu a oração, fique aqui à frente. E os pastores vão orar com você, vão ungir você. Aleluia, 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 aleluia.